Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje a última lição desse trimestre. A última lição do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje o tema Viagem a Roma. Que maravilha, né? Se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, você possa compartilhar esse vídeo, você possa comentar aí embaixo também, dar um like aí no canto, aí embaixo você dá um joinha, para que possa receber notificações de novos vídeos. E conosco está aqui o irmão Vilânio. Estamos juntos de novo, irmãos. O irmão Ricardo e eu, o irmão Alexandre. E eu convido os irmãos, aqueles que puderem, a ajoelharmos e falar com o nosso Deus. Amém. Glorioso Pai que estás nos céus, louvamos o seu nome, Senhor, por sua bondade, por seu cuidado, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e ainda há de fazer em nossas vidas. Amém. Amém, Senhor. Senhor bendito, rogo a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu santo e maravilhoso Espírito venha estar conosco, que aqui iremos estudar a lição e também com aqueles que vão estar do outro lado, nos acompanhando também no estudo dessa lição. Amém. Que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor, que seja aquele que nos ensine realmente a verdade e nos fortaleça na verdade. Amém, Senhor. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Vamos lá. 3, 2, 1. Interessante, irmãos, que o texto para memorizar está em Atos capítulo 27, verso 24, que diz assim: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Que interessante esse texto, irmãos. Os irmãos gostariam de comentar sobre a viagem a Roma? Esse texto aqui que fala da viagem a Roma, se a gente observar bem, Deus está falando para ele, não temas, é preciso que você vá comparecer perante Nero, César lá, o imperador de Roma, e testemunhar da verdade. Deus estava falando para ele, você vai pregar o evangelho lá no centro do império, no centro da idolatria do mundo. Na época lá, o monarca, Nero, no caso, né? O imperador, era o monarca da época, o imperador, e Paulo deveria comparecer perante ele para pregar o evangelho para ele, não só ele, para toda a sua casa. Mas, se você quiser acompanhar, eu vou ler só um pouco aqui do capítulo, eu peço a sua paciência para ouvir a leitura. No livro Educação, na página 256. Olha o que diz. Lê acerca daquela cena no mar, quando aos soldados e marinheiros arremessados de um para o outro lado pela tempestade, exaustos pelo trabalho, vigília e longo jejum, Paulo, como prisioneiro, em caminho para o seu julgamento e execução, falou aquelas grandiosas palavras de ânimo e esperança. Agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Aqui o restante da leitura, eu não quero me prolongar na leitura, mas aqui, essa leitura aqui, quando você lê o restante do capítulo, ele vai dizer que isso aqui não é só para ficar como uma coisa admirável, que Deus falou para ele, eu estarei contigo, estou garantindo a você. Lá no passado, não é só para ficar, o texto é muito bonito, foi encorajado. Não é isso. Não é isso. Só história, só. O que esse texto aqui está dizendo com o Espírito de Profecia, que tanto Paulo lá, Deus estava com ele, como também está conosco. Ele foi um canal do poder de Deus. Como também nós podemos ser, se nós tivermos disposição e boa vontade para isso. Amém. Lá, se você continuar a leitura do texto do livro aqui do Espírito de Profecia, Educação, ele vai indicar isso. E fala para a gente encorajar os outros a ter essa mesma fé, e também as crianças também, essa mesma fé. Amém. Você pode continuar a leitura que você vai identificar toda essa recomendação. Eu tenho só um textinho assim, 4 linhas aqui, ó, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 453, está no comentário da lição. Se você comprar na casa publicadora, se você tiver, tem esse texto. É o texto de sábado, são 4 linhas aqui.
De idêntica maneira, a prisão de Paulo contribuiu para levar o evangelho diante dos reis, príncipes e governadores, que de outro modo não teria recebido a luz. O esforço feito para retardar o progresso da verdade há de contribuir para estendê-la. Então Satanás enfia o pé dele para retardar a obra de Deus. O que Deus faz? De uma maldição ele faz virar uma bênção. Olha que Deus Todo-Poderoso. Então, de outra maneira, não tinha como pregar para os príncipes governadores. Então Satanás prendeu Paulo, fez o que quisesse, mas eu estava à frente. Deus é um Deus que vê o futuro. Ah, é, Satanás? Você vai fazer isso? Então, desse modo, eu vou fazer com que o evangelho seja pregado diante dos reis. Interessante. Satanás sempre ele tem o seu plano. A gente não pode negar a sua sabedoria satânica. A sabedoria, ele tem uma sabedoria. E satânica, lógico. Então, o que acontece? Como ele está limitado em poder, Deus não está limitado, Deus é infinitamente poderoso, é onisciente, onipresente e onipotente, e a onisciência de Deus, que conhece todas as coisas antecipadamente, já tem seu cronograma e faz que o cronograma do diabo seja desmantelado. Isso, é verdade. E, irmãos, eu quero complementar, contribuir com vocês com esse livro aqui, ó, O Maior Discurso de Cristo. E aqui está falando na parte das bem-aventuranças. Nesse livro aqui, irmãos, é a página 37. No outro capa dura, que é o mais recente, é na página 33. E aqui fala a respeito disso, da obra do inimigo em querer travar a obra da verdade, querer eliminar a verdade, ou seja, se levantar contra a verdade. Olha só o que diz: em todos os séculos, os escolhidos mensageiros de Deus têm sido ultrajados e perseguidos. Não obstante, mediante seus sofrimentos, foi o conhecimento de Deus disseminado no mundo, mesmo com perseguição. Ainda continua. Todo discípulo de Cristo tem de ingressar nas fileiras e levar avante a mesma obra, ou seja, ser discípulo de Cristo vai sofrer perseguição. Irmãos, aqui está dizendo bem claramente, ó, vou ler novamente: em todos os séculos, desde que existe mundo, deixa bem claro, os escolhidos mensageiros de Deus, aqueles que Deus impressionou para levar a mensagem, têm sido ultrajados, escarnecidos, ultrajados e perseguidos. Mas não obstante, não importando o que aconteça, olha só, mediante esse sofrimento, a sua humilhação, o conhecimento de Deus tem sido espalhado no mundo. E aí, olha só, todo discípulo de Cristo, falando para nós, todo discípulo de Cristo tem de ingressar nas fileiras e levar avante a mesma obra, ou seja, por meio de escárnio, zombaria, mentiras, falsidades, entendeu? Falso testemunho contra ele. Ainda continua: sabendo que seu inimigo nada pode fazer contra a verdade. Não adianta, eles podem inventar o que for, mas você está com a verdade, então a verdade sempre vai triunfar. É o que está dizendo. Ainda continua: ele não pode fazer nada contra a verdade do inimigo, senão a favor da verdade daquele, senão pela verdade. Ainda continua: Deus pretende que a verdade seja posta pela frente e se torne objeto de exame e consideração, a despeito do desprezo que lhe votem. Ainda continua: o espírito do povo deve ser agitado. Toda polêmica, toda crítica, todo esforço para restringir a liberdade de consciência é um instrumento de Deus para despertar as mentes que, do contrário, ficariam modorrentas, ou seja, paradas ali, estáticas ali, não seria movimentada. Então, por mais que os judeus aqui na época tentaram fazer de tudo para calar a boca de Paulo, perseguindo, de nada adiantou, porque no decorrer da história aqui, nós veremos que quando ele chegou em Roma, vieram os judeus lá e falaram o seguinte: então, eu estou ouvindo um comentário, está espalhando tudo quanto é lugar, está espalhando essa conversa aí, essas coisas aí, mas eu quero saber o que é isso. Então, no final das contas, irmãos, é obra de Deus. Deus quer que isso aconteça para chamar a atenção das pessoas, para levar as pessoas à decisão. E Paulo aqui, ele estava preocupado, ele estava triste a situação, porque ele não queria que isso acontecesse. E aí veio a promessa de Deus: não temas que você ainda tem uma obra a fazer. Amém. É verdade? Amém? Então vamos para domingo agora. O subtítulo é Navegando para Roma.
Então, como Deus, irmão, trabalhou, mesmo em circunstância desfavorável, baseado em Atos capítulo 27, de 9 a 26. Lembra que Paulo estava navegando para Roma. Como que Deus fez aí uma circunstância desfavorável? Para testemunhar. Ele testemunhou ainda, Paulo. Antes de ver aqui nessa navegação aqui, Paulo aqui nessa primeira pergunta aqui de domingo aqui, no capítulo 27, verso 9 a 12, você vai encontrar aqui que Paulo aconselhou eles lá, ó, a situação do tempo aqui está meio complicada, vamos dar um tempo aí, vamos esperar o tempo ficar mais agradável, para que nós possamos conduzir uma viagem com mais segurança. Mas o comandante, ele creu mais lá no mestre, no piloto lá do navio. Ou seja, quem conhece de navegação aqui, Paulo, não é você, é o mestre. Ele é o mestre que conhece, é o piloto, ele é o comandante. Né? Você não tá, não dá palpite não. Você não dá palpite. Ainda vai ser prisioneiro ainda. Você não está sabendo de nada, você é um mero prisioneiro. Então, se eles tivessem escutado, é aquela história. Tem muitas pessoas que pegam esse texto aqui e vai dizer assim, bom, tinha que acontecer assim. Não tinha que acontecer assim. Isso mesmo. Não tinha que acontecer assim. Poderia ser diferente. Poderia o evangelho ser lá de Roma, ser pregado o evangelho, ter todo aquele sucesso do evangelho, sossegado, sem acontecer isso. Agora, só que em certas situações Deus deixa seguir o percurso natural. Sim. Deixa seguir. O livre-arbítrio dos homens. E você vê que interessante, porque Deus ali, ele alertou por meio de Paulo, ele alertou as pessoas. E assim, foi orientado, foi alertado, mas mesmo assim eles não deram ouvidos. E isso para mim é uma lição muito séria, sabe? Porque Deus dá o alerta, e aí o homem não ouve. E o que acontece? O resultado das suas próprias decisões, certo? Então, desculpa. Então, se vocês parar para refletir, a nossa vida não é diferente hoje do que aqueles homens lá no barco, lá junto com Paulo. Porque Deus manda alerta sobre alerta, e muitas vezes o que a gente fala? Você não sabe de nada. Você não estudou o suficiente, você não é doutor, você não é doutor em teologia. Você não conhece. Quem você fala isso? O fulano de tal lá estudou tantos anos, ele é conhecedor, você não conhece nada. E aí você está lá simplesmente com a sua Bíbliazinha surrada, debaixo do braço, e falando, não, mas a palavra de Deus diz isso, mas quem é você para falar isso? Você mal sabe ler, mal sabe falar, sua língua pesada, você fala errado. Na verdade, e olha só que eu quero ler um outro trecho, que está no Eventos Finais, irmãos. Logo no capítulo, logo na página 12, Eventos Finais. Esse livro aqui, irmãos, viu? Esse livrinho aqui, a versão desse, né, um pouco mais antiga. Eu falo para vocês, se vocês não leram, leiam que vai ajudar vocês a esclarecer muitas coisas, não é verdade, irmãos? E olha só o verso 12, não, a página 12. A página 12 fala de coisas que nós estamos habituados, mas aí se você fala isso na igreja, muitas vezes a pessoa fala que você é alarmista, você está querendo assustar o coração do povo, você está querendo fazer o coração do povo derreter de medo. Mas olha só, página 12, Deus sempre tem dado aos homens a advertência dos juízos por vir. Já continua, aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para seu tempo e agiram segundo a sua fé, em obediência a seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e os incrédulos. Ainda continua, a Noé veio a palavra, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei de visto por justo diante de mim. Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Ló colocou-se sobre a guarda dos mensageiros celestes e foi salvo. Assim, os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína fugiram da cidade e escaparam da destruição. Assim agora estamos dando o aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impendente sobre o mundo. E os que ouvirem a advertência serão salvos. Então, é a mesma coisa, irmãos. É claro que aqui foi em menor grau. Foi uma coisa mais simples assim. E olha que aqui o caso deles, aqui, se vocês me permitem,
O caso deles comparado conosco, se eles for comparar conosco, eles são inocentes ainda, porque esses homens não tinham tanto conhecimento, muitos deles não tinham tanto conhecimento da coisa de Deus. E nós muitas vezes agimos do mesmo modo que o capitão lá e o capitão dos soldados e o homem do navio, o capitão do navio, né? Falando, não, quem é você para falar isso? Você não tem entendimento nenhum, quem conhece aqui é ele, você fica quietinho no seu canto, você não tem instrução. Então, são lições importantes, mas muitas vezes, que nem vocês falaram a princípio, as pessoas olham isso como um fato histórico, olha que bonito, olha que lindo. Mas são lições poderosíssimas para nós. Ficar só isso aí não tem muita validade. Então o que acontece? Conforme o texto que você leu aí, Deus ele faz com que seu povo fique antecipado aos acontecimentos. Sim, atento. Então, quando a pessoa atende a antecipação daquele ocorrido, daquele acontecimento, aquele fato que vai ocorrer, aquela profecia que vai ser comprovada pelo fato histórico, o tempo, no caso, né? Vai chegar o tempo, determinado dia ali que vai se cumprir aquela profecia, aquela palavra que o profeta falou. Então, Paulo falou, então você fica aqui. Então, depois do ocorrido, aí ele ganhou a confiança do comandante. Aí sim, ganhou confiança. Mas mesmo assim a gente sabe que eles tinham a ideia lá, né? O que eles tinham a ideia no coração deles, por causa do decreto de Roma. Queria exterminar todos os prisioneiros. Mas como Paulo tinha ganhado a confiança do comandante, aí não. Poupar todo mundo, né? Poupar todo mundo. Aqui vocês veem aqui que Paulo declarou que ninguém iria morrer. E o que realmente aconteceu. Foi realmente aconteceu, né? Isso firmou aqueles homens crer em Paulo, né? Creem que Paulo está falando. Exatamente, né? Isso mesmo. E hoje, irmãos, se vocês me permitem, hoje tem pessoas que depois do ocorrido creem no mensageiro, mas tem outros que depois do ocorrido ficam com mais ódio do mensageiro, porque o mensageiro trouxe a palavra de exortação e de repreensão, porque aconteceu o que ele não queria, né? Ele não queria que acontecesse, aconteceu porque o mensageiro apresentou aquilo ali, né? Ele pensou, se ele realmente tivesse falado, essas coisas ruins não teria acontecido. Será que não teria acontecido mesmo? Então aí o que acontece? Alerta, né? Nos nossos dias, hoje, lá muitas vezes, uma igreja, muitas vezes, eles querem ouvir isso. Ó, irmãos, vocês estão todos caminhando bem, estão todos certos e vamos assim, vamos continuar assim. Estamos todos salvos. Quer ouvir essas palavras de adoração. No livro Atos dos Apóstolos, no capítulo, a última carta de Paulo, na página 504, até 506, você pode ler. O apóstolo inspirado diz assim: o apóstolo não faz aqui referência à aberta irreligiosidade, mas a professos cristãos que fazem da inclinação guia, tornando-se assim escravos do eu. Tais pessoas estão dispostas a atender apenas às doutrinas que não lhes repreende os pecados ou condenem a vida de amor ao prazer. Sentem-se ofendidos pelas claras palavras dos fiéis servos de Cristo e escolhem mestres que os louvem e os adulem entre os professos ministros aos que pregam as opiniões dos homens em lugar da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Infiéis ao dever, desviem os que a eles vão em busca de orientação espiritual. Então aqui, irmãos, é um negócio tremendo. Mas aqui na mesma página, na página 504, diz assim, ó, os ministros do Evangelho às vezes causam grande dano, permitindo que sua tolerância pelo que erra degenere em intolerância pelos pecados e mesmo participação deles. Aqui está falando de participação do pecado deles, o ministro. Assim são levados a desculpar e passar por alto o que Deus condena. E depois de certo tempo tornam-se tão cegos que chegam a louvar aqueles a quem Deus manda reprovar. Aquele que tem suas percepções espirituais embotadas pela pecaminosa tolerância por aqueles a quem Deus condena, em breve estarão cometendo o maior pecado pela severidade e rudeza, dureza de coração no trato para com aqueles aos quais Deus aprova. Olha que interessante isso aqui. Com o apóstolo Paulo, seja perante Festo, Félix, Agripa, Nero ou qualquer imperador, ele falava a verdade abertamente. E aquilo que
fez imperadores tremer. Nero também tremeu perante Paulo. Nero e tantos outros tremeram perante Paulo. Saber que um dia ia estar perante um juiz de todo o universo e todo o seu passado viria à tona. Então não seria fácil, né? Então aqui, irmãos, como Paulo, o apóstolo Paulo, é um dos campeões da verdade na Bíblia, o conselho é que a gente siga o mesmo caminho dele. Não tem outro jeito. É a mesma história. É a mesma história do Evangelho. É exemplo de um homem de fé. É a continuação, não tem jeito. Né? Então, segunda-feira agora, o naufrágio, continuando a mesma história, Atos capítulo 27, do 30 e 34, que lições nós podemos aprender com essa história, colocando em prática para nós nos dias de hoje. Sabe o que é interessante, irmãos? Me chamou muita atenção para mim aqui, que Paulo ali, ele demonstrou ali, diante de todo mundo ali, a confiança em Deus. Os homens estavam, primeiro diz que eles ficaram ali um tempo, aí eles começaram a jogar as coisas no mar, porque já se rebelaram, não quiseram ouvir o que Paulo tinha falado antes. E aqui só tempestade, dias e dias e frio, e chegou um momento que eles estavam todos em jejum, não comiam nada para tentar guardar o máximo de comida possível, e nada de esperança de chegar em terra firme, e não sabia o que estava acontecendo, não conseguia enxergar nada na frente, e eles preocupados, começando até fazer suas promessas aos seus deuses pagãos, além do desespero. E Paulo deixou bem claro, não se preocupe, não vai morrer ninguém. Eu falei assim, olha, o meu Deus, o anjo do meu Deus, daqui eu sirvo, já veio aqui, já me visitou, veio me visitar, já falou, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada. E aquele homem falou assim, os homens, eles não tinham esperança de nada, vamos ser bem claro. Falou assim, não tinha esperança de nada, vou me apegar a esse homem, né? Vou me apegar a ele, vou acreditar, porque o que eu tenho a perder? Essa é a realidade, o que eles tinham a perder? Não tinha nada a perder. A vida deles ali estava por um triz, não tinha nada a perder. Eu falei, vou acreditar nele então. Né? Então eles ali não era nem porque eles foram pela uma lógica, né? Por uma lógica. Eu falei, vamos jogar no mar? Não, vou acreditar nele. Primeiro, antes de nós se jogar no mar, vamos primeiro fazer uma refeição, vamos ficar tudo forte. Ele comeu. Para nadar precisa de força. E aí começou a jogar o resto das coisas fora, né? E aí falou, não vai acontecer nada, pode ficar tranquilo. E aí eles começaram a lançar a âncora, no certo momento lançaram a âncora, né? E aí foram medindo a profundidade. Aí depois demorou um tempo, de novo, viu que a profundidade agora era menos, eles estão chegando em terra. E aí eles começaram a ver, começou a clarear, eles viram, opa, ainda bem, vamos seguir para lá, e foram direto. Só que no decorrer do caminho lá, né, chegando perto, o navio bateu lá, ficou preso lá, se rompeu, e Paulo falou assim, pode ficar tranquilo, ninguém vai morrer. Né? E aí os soldados, os soldados queriam matar os homens. Tem um decreto de Roma que dá essa liberdade. Né? Não poderia deixar fugitivo, né? E aí o comandante ouviu essa conversa, não, vamos fazer isso aqui, vamos levar todo mundo. E aí falou o seguinte, aqueles que sabem nadar vão na frente, quem não sabe nadar pega em braço de madeira do navio e vai batendo as pernas até chegar lá, né? Então isso mostra, eu vejo aqui a confiança que Paulo tinha em Deus. Gente, no meio de uma tormenta. A circunstância. Ainda mais a circunstância. E Paulo, porque Deus falou para ele, pode ficar tranquilo. Primeiro que ele já sabia que ele ia parar em Roma. Ele já sabia que ele ia para Roma. Não tem, você vai ter que ir lá. Independente se o navio afundasse, o que acontecesse, não importa. O mesmo Deus que colocou Jonas dentro de um peixe e lançou lá em Nínive, na direção de Nínive, podia fazer a mesma coisa com ele. Então Exatamente. Ele estava tranquilo quanto a isso. Mas aí veio uma promessa da parte de Deus, olha, fala para esses homens que também nenhum deles vão morrer. Olha que testemunho. E aí Paulo mostrando confiança. Misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, a confiança, né? E Paulo testemunhando ali. Isso me lembra, né, irmãos? Isso me lembra que nem no livro Educação, na página que você leu, um pouquinho mais para cima fala do Eliseu também, fala do jovem. Né? O rei lá querendo falar, mas quem é o traidor do nosso meio aqui? Que toda hora fica falando, não consigo cercar o rei de Israel. Na verdade, e aí, não, mas não é ninguém aqui não, é que tem um profeta lá em Israel. Que tudo que o Senhor pensa, quando vai dormir, o Senhor faz seus planos e ele antecipadamente já sabe. Aí quando nós vamos atacar ele, já está pronto. Então peraí, vamos chegar lá. E aí é um fato bem assim curioso, porque o jovem quase morre, né? Quando vê aquilo ali, os soldados tudo cercando, e o Eliseu, o que aconteceu? Não, nós estamos mortos. Falou, rapaz, calma, rapaz. Falou assim, não, olha só, vem ver. Aí o que Eliseu falou? Não, Senhor, abre os olhos desse menino, abre o olho desse menino, que esse menino vê.
Aí quando ele viu, ele ficou assombrado, porque atrás dos homens lá e na frente estava lotado. Estava cercado. Não tinha como ganhar, não tinha como eles ganharem. Aí ele ficou aliviado, aí ele conseguiu ver, né, que quem estava mais conosco que os nossos inimigos, né? Ou seja, tinha mais para nos defender, Eliseu mencionando, do que aqueles para nos atacar. E aqui Paulo é algo semelhante. Apesar que o diabo queria fazer de tudo para destruí-lo, mas o anjo de Deus estava protegendo ele e por causa de Paulo protegeu a todos também ali. E eu fico vendo, imagina o testemunho desses homens depois quando chegarem em Roma. Fala, não, olha, aconteceu assim, e falou e aconteceu. E olha que no decorrer da história, tem mais coisas ainda que esses homens testemunharam lá em Roma. A história de Paulo é muito, né? Tem mais coisas. Tem um texto para a nossa confiança, ó, Deus fará grandes coisas por aqueles que nele confiam. Trazendo para nós hoje. A razão pela qual seu povo professa não tem mais força hoje é que confiam tanto em sua própria sabedoria e não lhe dá ao Senhor oportunidade para revelar seu poder e favor dele. Ele auxiliará seus filhos crentes em toda emergência, se nele puserem toda a confiança, fielmente lhe obedecerem. Para trás, profeta, página 493. Então Deus não faz muita coisa por quê? Por nossa incredulidade. Incredulidade. Não importa a circunstância. O importante é você confiar em Deus. Porque a gente olha para essa história, como você estava falando, olha, ai, que história bonita, que história linda. Ai, conosco não vai acontecer isso aí não, porque nós somos incrédulos. Mas você viu, se ficar só nisso, não vai se mais. Não vai hoje, mas a gente lê a história de Paulo, que você falou, acha bonito. Olha, você viu como esse homem tinha fé, confiança em Deus, e Deus foi lá e recompensou. Aí quando é a nossa vez, não vai ser assim comigo. Ele pode não abrir a boca para falar, mas os seus atos mostram isso, que ele não confia. Quer ver um exemplo simples, clássico no meio adventista? É com respeito ao emprego, Guilherme, sabe? A pessoa fica desempregada, aí ela não suporta a prova no momento. O tempo de prova. O tempo de prova ela não suporta. Não são todos, é claro, tem homens e mulheres que são fiéis e vencem. Mas muitos não suportam, aí sucumbe o laço que o inimigo colocou, porque assim, ele estava passando necessidade mesmo, ninguém está falando que não estava passando dificuldade, mas ali, aí fala, nossa, mas eu tinha que cuidar dos meus filhos, não sei o que, mas Deus entende, Deus entende que você virou as costas para ele, não confiou plenamente nele, porque numa hora de prova você não confiou, e aí você largou o caminho de Deus por causa de um salário mínimo, 2 salários mínimos no máximo, para poder se manter ali com a sua família, certo? Por determinado tempo, eu não sei se vai voltar, e quando a misericórdia de Deus é tão grande que às vezes ele se arrepende e ainda Deus dá uma oportunidade para ele, mas tem muitos que nem isso tem mais essa chance, né? Mas mostrou naquele momento que ele não foi um homem ou uma mulher que confiou em Deus. Eu estou dando só um exemplo, não é? Só um exemplo. Tem várias situações no nosso dia a dia, como cristãos, que nós não mostramos confiança em Deus, Alexandre. Outro exemplo a gente acredita ver na Bíblia que Deus curou, que Deus ressuscitou as pessoas. Aí fala, vamos orar pelo irmão fulano, pela irmã fulano, para que Deus... Aí Deus vai lá e restaura aquele homem, Deus cura aquele homem de uma doença grave, uma mulher de uma doença grave. Aí quando fala assim dele, vamos orar para que Deus te liberte desse vício. Fala, não, eu vou continuar assim até Jesus voltar. Aí coloca na mente, sabe por que colocaram na mente dele ou dela, que eles vão continuar nessa vida de pecando até Jesus voltar, que só na volta de Jesus vai tirar esse desejo maligno, sabe? Essa falha de caráter dele, né? Entendeu? Só na volta de Jesus vai transformar caráter. Então isso também mostra a falta de confiança em Deus, falta de confiança, e isso não pode ocorrer com o povo de Deus. Paulo era um homem que tinha plena confiança, e nós temos que ser assim também, não é verdade? Exatamente. Terça-feira agora é continuação daquilo que a gente já estava falando, agora em Malta, lembra? O barco sucumbiu, eles nadaram e tal, e baseado em Atos 28, verso 1 a 10, o que aconteceu com Paulo na ilha, lá, quando eles chegaram, todo mundo na ilha? Você viu que coisa também? Aí se chama atenção. Aí veja, a tradução fala assim, que eles consideravam as pessoas como bárbaros, né? Os bárbaros ali... Porque não era romano, então consideravam como bárbaros, né? Os bárbaros ali, eles foram gentis conosco, né? Foram bem gentis, bondosos, né? Fizeram até uma fogueira pra gente, que a gente estava todo molhado, era um frio terrível ali. E aí Paulo foi pegar uma madeirinha para poder colocar na fogueira ali, para poder, né? Para poder manter a fogueira quente. E aí tinha uma cobra ali,
né? A cobra foi lá, já grudou na mão dele e mordendo ele. E aqueles homens tinham um certo... superstição, né? Eles eram supersticiosos, eles acreditavam que, olha só, esse animal mordeu ele, esse homem está fudido, esse homem já era digno de morte, ele escapou da morte. Esse homem é um bandido. Ele é um bandido. Agora escapou do mar, mas a justiça seguiu até aqui. Não vai ter mais jeito não, agora ele morre. Mas é interessante a gente pensar como é que esses camaradas não tinham conhecido a mensagem da Bíblia, mas eles sabiam que existia uma justiça divina. Tinha um sentimento de justiça. Então, como é que acontece isso? Como é que pode? Porque aqui o que acontece? Quem estuda a Bíblia assim, sobre essa questão da revelação, Deus ele se dá a conhecer ao homem, a criatura, de várias maneiras. Verdade. De várias maneiras. São muitas maneiras. Uma delas é a palavra escrita, a Bíblia, a sua palavra. A gente vai ver na Bíblia que a maior revelação de Deus, o Criador, foi através de Cristo. Mas Deus se revela através da natureza, todos podem contemplar essa revelação. Todos podem contemplar essa revelação. Eles reconhecem. Exatamente, a natureza e também através dos relacionamentos. Verdade. Através dos relacionamentos humanos, Deus também se revela. Sim, até o texto para confirmar o que você está falando é Romanos 1, 18 a 20. Ó. A ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e perversão do homem que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eles têm uma revelação geral. Eles têm uma revelação geral, a criação. A natureza está próxima. Não tem como. A natureza não é Deus, mas ela revela o seu Criador. Então aquela ideia que alguns ateus dizem assim, ó, tá vendo? Esse negócio de religião é um homem branco que trouxe, os europeus, não tem nada a ver, porque o homem quando chegou, principalmente aqui no Brasil, chegaram em Peru, já tinha pessoas que criam divindades. Então todo ser humano tem já tem no próprio coração aquilo que há alguma coisa superior, tem que adorar alguma coisa superior. Isso já vem de Deus. Entendeu? Não é a Bíblia somente, igual você falou, é a Bíblia revelada, mas a natureza também mostra. Vários meios. Não tem como escapar disso. E interessante, né? Que aí depois Paulo foi lá, jogou numa fogueira um animal ali, eles esperaram, né? Logo ele vai morrer. Mas não vai durar muito tempo não. Eles conheciam a serpente. Eles sabiam que era venenosa, já sabia que já era. Vamos esperar. E nada. E mais nada. E o homem foi dormir, o homem acordou, outro dia nada. Ele falou assim, aí os homens ficaram assombrados. Nossa, esse homem desse divino, esse homem é um Deus. Eles compraram eles tiveram aquela mesma intuição. Sim. Lá quando Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé foram adorados lá, naquela outra cidade lá. Foram adorados lá, então eles tiveram aquela mesma coisa. Os homens são divinos, esse homem é divino, não tem como, né? E aí interessante que a parte que mais me chamou a atenção foi que depois Paulo, ele aproveitou aquele momento, as pessoas estavam de olho nele e mostrou um serviço assim, para a honra e glória de Deus, um serviço desinteressado, não queria nada em troca. Ele ajudava a cuidar as pessoas, ele orava pelas pessoas, fazia de tudo para ajudar as pessoas. E pode ter certeza que aqui não fala muita coisa, mas provavelmente ele falou de Jesus Cristo para essas pessoas. Não, lá ele pregou o evangelho para aquelas pessoas. E aqui se você quiser acompanhar, é no 444 até o 446. Lá, o que nós comentamos aqui já, sobre essa questão aí dele ficar espantado, aqui vai falar mais detalhadamente, né? Esse ficar espantado, esse homem, alguma coisa está de errado. Esperar inchar a mão dele, fala que inchar as mãos dele e começar, né, a ali se debater e a morrer, né? Eles esperavam isso, mas quando vai o tempo, passa o tempo e não acontece nada, aí eles mudam de ideia agora esse homem deve ser divino, né? Lá o texto vai falar isso, né? E Paulo, ele é bem recebido lá e bem tratado. E tinha um rapaz lá, um senhor lá que a situação dele estava difícil, né? Eu vou ler na página 446 aqui, onde Lucas diz assim: e ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio,
e o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febres, e estava com outro problema lá também, né? O pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e foram todos sarados, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram de todas as nossas necessidades. Aí. Então Paulo, ele aproveitou aquele momento ali, e olha interessante, né? Um sentimento, assim, um serviço desinteressado em prol da causa de Deus. Né? Ele foi lá, curou as pessoas. Certamente ele aproveitou a oportunidade e falou do amor de Deus para as pessoas. Isso ele não, apesar de não ter muito detalhes, mas a gente sabe que ele não perdia a oportunidade. Exatamente. Mas o que indica isso aqui? O que indica essa situação aqui? Então quer dizer que nós, como cristãos, devemos prestar serviço só àquelas pessoas que nós estamos intencionalmente agariando para o reino de Deus? Lógico, todas as pessoas nós queremos que elas venham para Cristo. Mas aquelas que não vêm para Cristo, a gente tem de abandonar e deixar lá. E olha só o que eu quero ler aqui, ó. Olha só o que diz aqui, ó. Parábola de Jesus, nessa versão aqui, irmãos. E é o capítulo falando assim, a verdadeira riqueza, da página 384 aqui até 385. Fala assim: não é possível que o coração em que Cristo habita seja destituído de amor. Continua. Se amarmos a Deus porque primeiro nos amou, amaremos a todos por quem Cristo morreu. Ainda continua. Não podemos entrar em contato com a divindade sem primeiro nos aproximarmos da humanidade. Porque naquele que se assenta no trono do universo, a divindade e a humanidade estão combinadas. Ainda continua. Unidos com Cristo, estamos unidos com nossos semelhantes pelos áureos elos da cadeia do amor. Então, a piedade e a compaixão de Cristo serão manifestas em nossa vida. Não esperaremos que o necessitado e o infortunado nos sejam trazidos a nós. Não nos será necessário ceder a rogos para sentir as aflições dos mesmos. Ser-nos-á tão natural servir ao indigente e sofredor, como foi para Cristo andar fazendo o bem. Olha aí. Tá aí. Então, até na lição, continuando com o Ricardo está falando, o Evangelho também falou, na lição vocês têm que levar isso aqui para a igreja. Marca para vocês levar. É o último parágrafo da lição terça. Nesse relato de Lucas, não há menção de um único converso ou uma única congregação deixada por o apóstolo Paulo ali, em Malta. Não há relato. Essa omissão pode ser inteiramente ocasional, mas ilustra o fato de que nossa missão ao mundo vai além de batismo ou plantio de igreja. Ela também envolve o cuidado desinteressado para com as pessoas e sua necessidade. Esse é um aspecto prático do Evangelho. Então, irmão, o que a gente tem que fazer? Pregar o Evangelho. Não tem que ficar preocupado com o batismo e formar igreja, encher de gente a igreja. Não. É pregar a mensagem. Quem vai converter pessoas e trazer batismo para a igreja é o Espírito Santo. Nosso trabalho é lançar semente. Lançar o pão sobre as águas. Isso. Né? E depois de muito tempo ainda. E a gente pode dormir nosso travesseiro em paz, que nós estamos fazendo a obra de Deus. Nós estamos fazendo a obra, dando folheto. Tudo que você vai fazer desinteressado para as pessoas, irmão. Testemunho. Você dá um alimento isso, né? Desinteressado, você dá um folheto, você dá um livro, você dá um bom dia para uma pessoa, tratar uma pessoa bem. Puxa, como é que uma pessoa me trata tão bem? Isso é uma semente que você está lançando. É uma semente. Exatamente, e é isso que nós temos que fazer, lançar semente. Porque eles têm que ver, as pessoas que não têm crença, religião nenhuma, eles têm que ver nos cristãos Cristo. Se eles vão querer seguir ou não, isso aí já depende deles, porque Deus não força ninguém, mas eles têm que ver Cristo. Porque eles, pode ter certeza, todo mundo pergunta para as pessoas aí fora: e aí, o que você acha que era Jesus? No mínimo ele vai falar: nossa, esse era um homem bom, era um homem excelente. No mínimo vão falar isso, no mínimo. Isso é verdade. Difícil, você não vai ver a pessoa falando: nossa, que ele era ruim, que Jesus... Não, isso quem não tem conhecimento que Jesus é o próprio Deus. Estou falando, até as pessoas que se dizem ateus, criado um monte de coisa, falam: não, Jesus era bom. Ele gosta de falar de chamado Cristo histórico, né? O homem, né? Porque a história de Cristo apresenta ele, né? É o Cristo a Bíblia apresenta Jesus e a história apresenta Jesus como o homem, né? Um homem de bons princípios. As ações. Achou até
antes de Cristo e depois de Cristo. A história no meio. Então as pessoas querem ver os cristãos Cristo. O Cristo que causou tanto impacto na humanidade que o tempo foi dividido, como você falou, entre antes dele e depois dele. É isso que eles querem ver na humanidade. Se eles vão se converter, aí é uma outra história. Que é particular, é pessoal. Isso aí, essa questão, né? Essa questão da convenção, isso é uma coisa pessoal entre a pessoa e Deus. E é livre-arbítrio, né? Deus respeita e nós temos que respeitar também. Agora, levar a mensagem, nós temos que levar. E levar a mensagem, né? E não só falado, né? Eu gosto de insistir nisso. Levar a mensagem, assim, falar é a vida e prática. Nós em si, somos a mensagem. Sim. Devemos ser a mensagem. Pelo menos que a Bíblia, o Espírito de Deus fala que nós em si temos que ser. Devemos ser a mensagem. Sim, sim. Na prática, né? Amém. Agora, quarta-feira, Paulo finalmente chega a Roma. E irmãos, Atos 28, versos 17 a 22, como Paulo fez assim que se estabeleceu em Roma? O que ele fez? Assim que se estabeleceu. A lição ele vai falar mesmo que ele chamou logo os anciões. Olha, eu chamar vocês aqui, vamos ter uma reunião aqui. Vou apresentar tudo isso aqui a vocês aqui, os ocorridos, e aqui com toda sinceridade. Eu sou inocente nisso aí. Eu não provoquei nenhum tumulto, não fiz nada. Unicamente que eu fiz foi pregar o evangelho, como está escrito. É interessante que a gente vai ler as 13 lições. Quem era que perseguia? Os apóstolos e Paulo? Os judeus. E aqui Paulo, quando chegou em Roma, ele chama os judeus ainda para falar. Olha, ele poderia falar assim, eu não quero nada com essa gente, não quero nem papo, não dou nem bom dia. Eles, já estou aqui por causa deles. Mas ele chama para falar ainda, dar um testemunho ainda. Aqui. Exatamente. O mesmo sentimento, irmão. Exatamente. E para confirmar isso aqui, toda essa questão aqui dessa reunião deles e outras coisas mais, vocês podem acompanhar. Se você quiser anotar aí as páginas, eu não vou ler mais lá nessas páginas. 454 a 453, 462 desse livro aqui, Atos dos Apóstolos. Na página 464, 485, no grande conflito 208 e na história da redenção na página 317. Está lá, é escrito bonitinho lá. Paulo apresenta o evangelho para eles, diz tudinho, apresenta, como se diz, dos salmos de Moisés a todos os profetas, o que estava escrito a respeito de Cristo. Ele foi o Messias, Jesus foi o Messias, e Jesus é o Salvador e é o Senhor. E ele falou tudo isso aí. Ele pregou para eles de maneira bem clara e direta para aqueles anciões lá. Interessante em Roma. E também, sabe, uma coisa que me chamou a atenção foi que Paulo, ao chegar lá, ele não foi atendido diretamente pelo imperador, não é? E assim, foi permitido para ele, pelo fato dele ser um cidadão romano, e o crime dele era um crime assim que não estava bem claro pela própria carta lá que recebeu, né? Foi o seguinte, ó, ele não vai ficar na cadeia não, que nem os outros não. Deixa ele numa casa, deixa ele na casa lá bonitinho, mas fica com um soldado o tempo todo com ele ali, né? Um soldado o tempo todo com ele. Então assim, ele teve um privilégio, se for levar isso em consideração. Tem uma prisão domiciliar. Foi domiciliar. E o interessante, né, que ali, olha só, aquele homem ficou ali, né? Ou seja, era um preso ali, mas preso domiciliar, e você pode ver que olha a proteção divina na vida daquele homem. Porque ele chegou ali, ninguém podia tocar a mão nele. Não. Ninguém podia tocar a mão nele. Nem judeu, nem grego, nem romano, ninguém. Porque ele estava sob a tutela de quem? Do imperador. Ele estava sob a tutela do imperador. O homem mais temido da terra. O homem mais temido estava sob a tutela do César. Nero era o homem mais temido na terra. Então, ele estava sob a tutela dele. Foi o seguinte, não, você vai ficar lá. E colocava, o soldado ficava fixo ali. Dia e noite, morando lá com Paulo. Dia e noite. O homem estava sob a tutela. Então, assim, ele podia falar abertamente ali dentro, só não podia sair da casa. Quem quisesse lá entrar, ouvia. Então, ele não pôde levar para fora, mas os outros vieram receber. Então, isso mostra que Deus transformou mesmo a maldição que estava querendo, que Satanás queria colocar sobre ele, em bênção, sabe? Assim, porque ele foi protegido. Ele estava protegido logo no seio do paganismo. Ele estava protegido por Deus ali. Centro do Império. No centro do Império, estava protegido por Deus. E eu quero ler aqui, irmãos, se vocês me permitem, Testemunho para a Igreja, volume 2, falando a respeito da proteção de Deus. Aqui está na página 139. Olha só o que fala. Os justos
sempre receberam o auxílio do céu. Quantas vezes não tem o inimigo de Deus unido suas forças e sabedoria para destruir o caráter e a influência de umas poucas pessoas que confiavam em Deus? Quantas vezes ele não quis fazer isso, né? Ele continua. Mas, por as ajudar o Senhor, ninguém pôde prevalecer sobre elas. Mas porque Deus tomou a frente, ninguém prevaleceu sobre elas, né? Continua. Se tão agora é direto para nós, irmãos. Se tão somente os seguidores de Cristo se unirem, eles prevalecerão. Já continua. Separem-se de seus ídolos e do mundo, e o mundo não os separará de Deus. Está aí o segredo da vitória. Separe-se dos ídolos e do mundo, porque o mundo não vai ter força para separar você de Deus, e Deus vai te proteger Deus vai estar do seu lado na hora da tribulação. Vai sim, não é verdade? Sempre estará, né? Não vai te livrar, mas ele vai estar junto contigo. E já vai junto, bem claro. Ele vai te levar na fornalha. Ele entra na fornalha junto. Porque tem pessoas, sabe, Vilano e Alexandre, que falam assim, até com respeito à volta de Jesus, né? Não, a gente não vai passar por dificuldade nenhuma, a gente não vai passar por tribulação nenhuma. É o tal do arrebatamento secreto. Isso, em algumas denominações, isso daí, e no meio adventista está surgindo um comentário de que nós não vamos passar por nada, nós vamos direto, Jesus vai nos salvar, não vai ter... A mesma coisa do Evangelho, nós não vamos... que é arrebatamento secreto. E esse outra roupagem. Exatamente, e em certo sentido, está acontecendo um arrebatamento secreto. Mas arrebatando a fé daqueles que estão acreditando nesse tal desse arrebatamento. O diabo secretamente está tirando a fé dele está sendo arrebatada. Está sendo minada, né? Exatamente, é. Mas aqui, ó, nessa página 464 do Atos dos Apóstolos, diz assim: não pelos sermões de Paulo, mas pelas suas cadeias, foi a atenção da corte atraída para o cristianismo. Foi como um cativo que ele rompeu de tantas almas as cadeias que as mantinham na escravidão do pecado. E não foi só isto, declarou. Muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor, sem medo. Sem medo. Olha, em Filipenses 1, verso 14, Paulo fala isso. Que com a cadeia, ele lá preso, lá em Roma, os irmãos tiveram mais ânimo e foram mais corajosos. Sim, avançando. Mais ousados. Sim. Tem um texto, Atos 28, 21, capítulo 28, verso 21 a 22. Os judeus foram até ele, né? O cara falou que ele estava na casa lá e os judeus vieram. Então eles disseram, os judeus, nós não recebemos a Judéia nenhuma carta que te dissesse a respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensa, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita que por toda parte é lá expugnada. Ou seja, olha, está sendo espalhado, está sendo espalhado. E ainda falou assim, dessa seita aí, o tal Nazareno. Aqui no rodapé da lição fala assim, ó, o que o texto revela sobre a hostilidade contra os cristãos ainda naquele momento. Como podemos permanecer fiéis, mesmo quando outros falam mal da nossa fé? Porque ali era chamado de seita. Porque tem um conceito entre nós adventistas que a gente não gosta de ser chamado de seita. A gente quer ser chamado de evangelho. Isso aconteceu em 1957. Alguns evangélicos vieram falar com alguns líderes adventistas. Ó, nós vamos colocar o nome de você adventista num livro de seita. Aí não. Aí deram um disfarce algumas mensagens aí, parando de ter o nome de seita. Irmão, Alexandre. Paulo foi chamado de seita. Interessante. Mas que medo de seita? E sabe que a parte que mais me deixa assim meio triste? Acho que a palavra triste é essa para mim, porque... Me fala aqui, Alexandre, alguma vez, você encontra alguma vez na Bíblia, algum trecho, por mínimo que seja, onde Deus fala o seguinte, não, quem você falar que é de Deus vai ser de Deus, quem você falar que não é que é do diabo vai ser do diabo? Alguma vez Deus falou isso? Não tem nenhum relato que Deus falou o seguinte, vocês vão decidir quem é de Deus e quem é do diabo. Vocês vão decidir quem está salvo e quem está perdido. Não tem. E aí, nesse relato aí de 1957, alguns evangélicos na época, chegaram e falaram, vocês são classificados, vão ser seita porque vocês são essas coisas, vocês não estão junto, né, conosco, não estão no Evangelho de Jesus Cristo, vocês não fazem parte do Evangelho de Jesus Cristo, não estão recebendo as bênçãos da graça de Deus. E aí, muito da nossa liderança caiu nessa conversa. Na verdade, assim, se preocupou em dar uma satisfação para essas pessoas, em vez de se preocupar em honrar a Deus. Porque a Bíblia não tem nenhum momento dizendo que é o homem que decide quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem é de Deus, quem não é de Deus. Não tem nada disso. Exatamente. Parece que eles esqueceram, sabe?
E aí você puxou esse assunto, no que eles falaram, né? Essa seita aí. E Paulo, ou não, vou explicar para vocês. Né? Paulo não quis dar uma amenizada, não sou seita não sei igual vocês. E anteriormente, seita do Nazaré. E anteriormente, no capítulo 24, até na outra lição foi um pouco comentado, nós não pegamos diretamente esse conceito, essa questão da seita, mas no versículo 24, no capítulo 24, versículo 25, temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, lá o que foi contratado lá para... né? E o principal defensor da seita dos Nazarenos. Seita dos Nazarenos. Aí no versículo 14, ele fala lá, Paulo aí, essa turma aí, tudo da seita dos Nazarenos. Aí Paulo no versículo 14 fala isso, olha o que ele fala. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Bem coisa boa. Olha coisa boa. Olha coisa boa. Então o que acontece? Essa questão é que lá eles foram acusados de seita. De seita lá, e Paulo e toda aquela seita era o caminho da verdade. E nos nossos dias cá, aqui não é fato. Tem os livros aí, dos evangélicos, que chamam a igreja adventista do sétimo dia de seita. Meu irmão, minha irmã, pastor da igreja adventista do sétimo dia. Isso não importa em nada. Nada, vezes nada. Isso é insignificante para todos nós. Sim. Tanto faz ele chamar nós de seita como não seita. Não tem nenhuma importância. Aqui, Paulo confessa, sim, nós somos membros dessa seita que vocês chamam do caminho, que vocês chamam de seita. E eu estou muito satisfeito. Eu, como adventista sétimo dia, se alguém me chamar, você é da seita adventista, muito obrigado por você me reconhecer. Eu agradeço ainda. Exatamente, eu sou dessa seita. E se não fosse considerado assim, talvez eu não fizesse parte. Porque nós temos que talvez não fizesse parte. Nós temos que dar conta somente a Deus. Somente a Deus dos nossos atos. Então nós temos que falar com Paulo. Nós cremos na lei e nos profetas, nós cremos na Bíblia e no Espírito Santo. Isso nós temos que seguir isso aí. Exatamente. Vocês podem chamar nós de seita à vontade, como você não é insignificante. O que importa é a verdade. Você está no caminho da verdade. Amém. Isso é o que importa. Amém. Então vamos lá para agora, quinta-feira, vitória do Evangelho. Atos capítulo 28. Versículo 24 a 31. Qual foi o objetivo de Paulo de citar Isaías nesse contexto aqui? A rejeição. Porque, veja, ele chegou ali, Alexandre, ele chegou, os irmãos foram ouvi-lo, ele apresentou, e diz a Bíblia, que ele estava tentando persuadi-los a enxergar a respeito, porque Paulo, dotado por Deus, ele era um homem muito assim... Já não era mais um homem, ele não era mais um homem inteligente, ele era um homem sábio já, porque ele já era um homem vivido, não era mais aquele menino Paulo, ele explicava bem claramente pela lei, pelos profetas, explicava direitinho, e você pode ver que isso causou assim, confusão entre eles. Nossa, realmente, falaram que muitos creram, outros não, e ficaram aquela confusão entre eles, e Paulo ficou assim... Poxa, mas por que vocês estão essa confusão toda, vocês não estão conseguindo entender? E aí Paulo fala a passagem de Isaías, vocês não estão compreendendo, já que você tem olhos, mas não vai enxergar, na verdade, e começa já a apresentar contra eles um comportamento que o próprio Isaías mencionou para o povo de Israel. O capítulo 6, verso 9 a 10. Então lhe disse, vai, diz esse povo, ouvi, não entendais, vede e vede, não percebeis. Torna insensível o coração desse povo, endurecendo-lhe os ouvidos. Fecha-me os olhos, para que não venham ele ver com os olhos, eu vi com os ouvidos, e entende com o coração, e se convertem e sejam salvos. Ou seja, tem olhos, mas ele não via. Ele tinha ouvido, mas não via nada. Mas se você pegar esses dois versículos 9 e 10 do capítulo 6, mas se você continuar a leitura, pode continuar a leitura que você vai ver o resultado. Então o que acontece? Anteriormente Isaías, eis-me aqui, Senhor, agora eu vou levar a mensagem. Senhor, você vai levar a mensagem, mas esse pessoal não quer saber não. Não quer saber não. Então o que acontece? Eu vou dar uma prova para eles, então. Já que ele não vai aceitar a minha mensagem assim, pela circunstância que eu vou colocar, aí uma boa parte deles vão se arrepender. Então o que acontece? Paulo, no presente momento lá, é como se ele estivesse no lugar de Isaías, se comparado a Isaías lá no passado. Sim.
no passado distante. Então o que acontece? Como Isaías pregou lá e eles não aceitaram de imediato a mensagem, foi preciso muito sofrimento, muita prova e por umas circunstâncias terríveis para que muitos deles aceitassem a mensagem. Paulo estava falando a mesma coisa. Aqui você não vai aceitar assim como eu estou falando, não, mas no decorrer das circunstâncias, da história e dos eventos, muitos de vocês vão aceitar. E realmente mesmo foi com muita luta, com muito sofrimento do povo judeu, que muitos judeus se converteram ao cristianismo. Né? Cristo mesmo falou. Tinha umas mulheres lá chorando lá, batendo no peito lá, tem misericórdia dele, tem misericórdia dele. Jesus se virou para elas e disse assim, não chorai por mim não, chorai antes por vocês e pelos vossos filhos. Com um olhar profético, né, aquele olhar profético, visando o ano 70, quando Tito lá foi lá em Jerusalém, e acabou com os judeus, morreu 1 milhão de judeus espetados lá, o grande conflito fala isso. E ali fala que não morreu nenhum cristão. Todos os cristãos ali foi salvo. Sim. Dizendo que todos que estavam ali não eram o quê? Os que morreram não eram cristãos. Vocês entendem? Então, ali as circunstâncias. Se as pessoas não aceitam de uma maneira, é chamado o ministério do sofrimento. Tem pessoas que aceitam a palavra de Deus no coração, aquele simples toque do amor. Que era da vontade de Deus. Exatamente, sim. No simples toque do amor. Mas quando não aceita dessa maneira, vai ser pelo ministério do sofrimento. Então, Deus usa todos os meios para salvar a pessoa. E o sofrimento é um deles. Verdade. É um deles. E de modo semelhante, Vilani, nós estamos vivendo uma situação desse tipo hoje, sabe? Nós, cristãos, principalmente no contexto nosso, que é adventista do sétimo dia, nós estamos vivendo algo assim. E é triste, é deplorável a situação. Eu quero ler para vocês um texto desse livro aqui, ó. Testemunho para Ministros. Tá? Aqui o relato está na página 91. Olha só que coisa. E aqui, antes da página 91 que eu vou ler, ele tem um subtítulo aqui, irmãos. Que está escrito bem aqui, ó. Logo o subtítulo. Rejeitando a luz. Rejeitando a luz. Então vejam só. E aqui fala assim, da mensagem de justificação pela fé. Olha só o que diz a palavra. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo, por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo mundo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. E aí continua. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem de Deus, é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Né? Só que essa mensagem, irmãos, a liderança, em 1888, a liderança rejeitou essa mensagem por causa de preconceitos, por causa que não gostava do mensageiro. Né? Isso é um perigo muito grande, porque eu rejeito a mensagem porque eu não gosto do mensageiro, sem nem ouvir a mensagem tem que ser para dar. Né? Em Santo Tomás também, ele usou de artimanhas, né, para desviar a atenção do povo de Deus. Tinha naquele momento ali alguns rumores, né, de leis dominicais também, que também agravou isso aí, e eles não compreenderam. E depois de lá para cá, o povo anda cambaleando, sabe? O povo de Deus hoje, o povo anda cambaleando, não sabendo direito como fazer, sabe? Fica tateando ali, sabe? Vê um lampejo de luz ali, tenta ir, depois fica escuro de novo, não sei o quê. Por quê? Porque foi rejeitado lá naquele momento.
foi rejeitada a mensagem. E você pode ver que fala que a justiça pela fé em Cristo Jesus me leva a guardar todos os mandamentos, assim, que se manifesta no homem que guarda todos os mandamentos de Deus. Ou seja, ele é aquela coisa, né? É a justiça de Cristo imputada, ou seja, Jesus pagou a conta, né? Pagou a conta, e depois a justiça comunicada me ajuda para que eu não fique devendo mais, né? Ou seja, me leva no caminho para que eu não deva mais, para que eu não fique fazendo mais débito, não fique fazendo mais dívida. Estou falando uma linguagem bem simplória, né? Para que todos assim compreendam o que eu quero dizer. Então, a justiça comunicada me libertou do castigo lá do pecado, me libertou do castigo. Fui salvo daquela conta lá atrás. E depois vem a justiça, a comunicada, que me livra do poder dele aqui, me livra do poder. Só que a comunicada a gente não está falando mais, porque infelizmente nós estamos pregando outro evangelho. Paulo falou, se pregar outro evangelho é anátema. Se prega evangelho que é só do perdão. Irmão, você fez alguma coisa, Deus te perdoa. É só isso. Ele é perdão. Na realidade isso não é perdão, isso é um falso perdão. Isso, irmão, é uma mensagem evangélica. Nós estamos querendo ser igual aos evangélicos. E Deus deu uma mensagem para nós, as 3 mensagens angélicas, a terceira mensagem angélica culmina. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. E a mensagem, irmão, não tem para onde correr, não. Não tem para onde correr. A mensagem de Deus, ela vai sacudir o mundo todo. Os que são cristãos e os que os que também não são cristãos. Vai balançar, vai pegar o planeta todo com um pacote fechado e vai sacudir. Vai sacudir. Está sacudindo. E cada um de nós, todos nós, vamos ser sacudidos com a mensagem de Deus. Verdade. Estamos sendo sacudidos. E cada um tem que pedir a misericórdia de Deus, mas também, junto com a misericórdia, que Deus nos dê assim força, coragem para ser fiel até o fim. Amém. Até o fim. Amém. Como um dos campeões da verdade, o apóstolo Paulo. Amém. Louvado seja Deus. Como a lição aqui, esse trimestre está encerrando, eu não poderia deixar de dar uma dica para os irmãos para estudar essa questão de Paulo perante Nero. Tem um capítulo aqui, no capítulo 48, começa na página 492. Esse capítulo, irmãos, vai mostrar lá um tribunal de Nero, Paulo. E vai mostrar o contraste entre Paulo e Nero com todos a sua comitiva. Dos seus príncipes, das pessoas lá que estavam para ver. E muitas pessoas, lá o capítulo aqui vai dizer que eles viram o rosto de Paulo como o rosto de um anjo. E Nero tremeu. Teve a oportunidade, mas vai contar toda a história aqui, perdeu a oportunidade. Ele rejeitou a oportunidade da graça que Deus estava dando para ele. Verdade. Ele nunca ouviu a verdade tão clara como Paulo perante ele falou. Nunca ouviu. Teve a oportunidade que Deus estava dando para ele, mas ele a rejeitou e pouco tempo depois a gente sabe o que foi que ocorreu com ele. O livro vai contar tudo, os dados, né, dessa parte profética e histórica também. Então, um que quiser aprofundar sobre esse tema, lê esse livro todinho, Atos dos Apóstolos. Pronto, você vai se aprofundar. Vai ser uma benção, uma maravilha, né? Tem um último parágrafo aqui da lição, que é do comentário até do autor, que é importante. Do ponto de vista da missão da igreja, no entanto, pode-se dizer que o livro de Atos, ou a história da propagação do Evangelho, ainda não foi concluída. E é aqui que cada um de nós entra em cena. Nós, em 27º dia, cada um aí, Muitos outros capítulos emocionantes e dramáticos já foram escritos ao longo dos séculos. Passou aí na Idade Média, tudo isso. Às vezes com o próprio sangue das fiéis testemunhas de Deus. Agora é a nossa vez de acrescentar mais um capítulo, talvez o último, e concluir a missão que Jesus deixou aos discípulos. E então virá o fim. Amém. Ou seja, a tocha da verdade foi passando para um, para outro profeta. Jesus passou na Idade Média e agora entregue para nós. E o que a gente vai fazer com essa tocha da verdade? Passar para os nossos filhos. Sim. Até Jesus voltar. Sim. E então, o Evangelho, aqui o Atos dos Apóstolos está dando só uma continuação. Dando uma continuação, e nós temos que seguir aí a orientação divina. Amém. Amém. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Isso é o que importa. Amém. É a verdade. A verdade, a verdade e a verdade. Sim.
Então, vamos terminar aqui com sexta-feira com um texto lindo e maravilhoso, Atos dos Apóstolos 600, página 600. Ó. Cristo confiou à igreja uma sagrada responsabilidade. Cada membro deve ser um conduto através do qual Deus pode comunicar ao mundo tesouros da sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. Não há nada que o Salvador deseje, é o desejo de Jesus, mais do que agentes que representem seu espírito e seu caráter ao mundo, irmãos. Olha, comenta isso aí, para fechar toda a lição, faz um resumo de todas as lições aí. Essa questão do caráter ao mundo aqui, nós já sabemos em outros textos lá que Jesus virá reivindicar a sua igreja, quando a sua igreja estiver refletindo o seu caráter. Plenamente seu caráter. Plenamente seu caráter. Palavra de Jesus, página 69. Exatamente. E esse caráter aqui, ele é formado por sentimentos e pensamentos, os quais vai ser transformado em ações. Sim, isso. Então um sentimento nobre, como houve em Cristo Jesus, e um pensamento nobre, puro e poderoso e maravilhoso como houve em Cristo Jesus, esse é o desejo de Deus que cada um de nós tem. Amém. É o desejo de Deus. E Jesus aí então virá a esta terra buscar o seu povo. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, que Deus abençoe, que você que esteve as lições aí conosco, essas 13 lições, mais um trimestre que a gente terminou, louvado seja Deus, glória ao Senhor Jesus. Amém. E que você possa compartilhar esse vídeo aí no seu Facebook pessoal, no WhatsApp, aí no WhatsApp dos irmãos, o grupo das igrejas. A oração por nós também. Orem por nós. Por favor. Em nome de Jesus. E a próxima lição, irmão, semana que vem a gente já começa unidade em Cristo. Olha que maravilha. Então nós vamos entender aqui o que é estar unido com Cristo. O que a gente tem que fazer na prática para estar unido com Cristo. Exatamente. E todo mundo unido. Exatamente. Amém. Pedir para o Espírito Santo ensinar para todos nós. Amém. Todos nós. Louvado seja Deus. Amém. Então vamos ajoelhar, falar para o nosso Deus. Nosso bondoso Deus e bondoso Pai Celestial, nós acabamos de encerrar aqui um trimestre, Pai, falando desse livro maravilhoso de Atos dos Apóstolos. É verdade. Os feitos dos teus fiéis, Pai. Amém, Deus. E principalmente de Paulo. Agora eu te peço, Pai, como o Senhor deste poder, graça, força e coragem a Paulo, eu te peço, eu te imploro, Pai, que venha dar a todos nós, Senhor. Amém. Também. Que nós não venhamos, Pai, se desviar, Pai, daquele caminho que o Senhor traçou para todos nós. Que nós venhamos ouvir, de maneira bem sensível, a voz do Teu Santo Espírito em nossa consciência. Amém, E Senhor. que cada um de nós venha seguir o Teu plano. Pai, Amém, como Deus. Senhor, para Louvado cada um seja de Deus. nós. Nós te louvamos, te rendemos graças e damos louvor eternamente a Ti, Senhor. E nós te pedimos, Pai, que as pessoas que estão nos assistindo, que venham ser mais sensíveis em ouvir a Tua voz, Pai. Amém, Senhor. Louvado seja Que a Tua mensagem venha clarear a cada dia para que as pessoas possam entendê-la e ter maior preço também. Que Teu Evangelho venha ser vitorioso em todos os nossos corações. Amém. Pela Glória a graça Deus. de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Louvado seja Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. A fé no Salvador.